Um argumento meio recorrente que eu tenho visto nos últimos dias para se criticar o governo Lula é a respeito da soltura do Sérgio Cabral. Na cabeça dessas pessoas, né, que querem criticar por criticar, eu não estou dizendo aqui que o governo Lula não deva ser criticado, tudo bem? Mas é um governo que nem começou. A gente pode criticar. Eu pretendo fazer um vídeo esse ano sobre isso ainda. Por exemplo, a escolha dos ministros. Né? Isso aí é uma coisa que, né, já faz parte do processo de transição. Ok. Agora, criticar decisão do STF como sendo uma interferência do PT, isso não faz o menor sentido. Isso é teoria da conspiração. Na cabeça dessas pessoas, a volta do Lula ao poder, né, seria a sinalização do que pode tudo, e aí vamos acabar com a Lava Jato e soltar todos os que foram condenados e tal. Primeiro, a gente precisa pontuar aqui o seguinte: quem acabou com a Lava Jato foi o Bolsonaro. Tá? Ele próprio disse que acabou a corrupção no Brasil, por isso não precisa mais de Lava Jato e eliminou a força-tarefa. Segundo, a gente sabe que a Lava Jato cometeu diversas ilegalidades e tal, mas não vamos tratar disso nesse momento. Né? Não parece ser o caso do Sérgio Cabral, pelo menos não tem nenhuma comprovação, não vazou nenhuma conversa do juiz querendo condenar e combinando provas com o promotor no caso dele. Até porque foram vários casos, ele foi julgado inclusive por juízes diferentes, né? Teve processo julgado pelo Moro, teve processo julgado pelo Bretas, então eu pessoalmente me sinto muito à vontade para falar contra o Sérgio Cabral porque eu nunca acreditei nele. Desde criança eu sempre olhava para aquele cara e falava: esse cara é safado. Quando ele concorreu contra o Conde, se eu pudesse votar naquela época, eu teria votado no Conde. Quando ele concorreu ao Senado em 2002, foi quando eu tirei o título, quando eu votei pela primeira vez, tinha 16 anos. Eu não votei no Sérgio Cabral, votei em outros dois candidatos a senador. Quando o Sérgio Cabral veio candidato a governador, eu não votei no Sérgio Cabral. Votei contra no primeiro e no segundo turno. Se eu não me engano, votei no Luiz Novaes, do PSDC, no primeiro turno. No segundo turno, votei na Denise Frossard. Depois, na eleição seguinte, quando o Cabral veio tentar a reeleição, também votei contra. Votei contra o Pezão também. Então, assim, eu não tenho por que dizer: não, esse aí me enganou. Ah, não, eu sempre fui contra. Eu fui muito crítico, inclusive, do Lula, por ter subido no palanque junto com o Sérgio Cabral, por ter apoiado o Sérgio Cabral no segundo turno de 2006 e não a Denise Frossard, que concorreu contra ele. Então, assim, para mim, Sérgio Cabral sempre foi um lixo da política do Rio de Janeiro. Inclusive é por isso que eu sempre admirei muito o ainda deputado Marcelo Freixo, em quem eu votei para governador esse ano, porque ele sempre foi uma voz meio que dissonante aqui no Rio de Janeiro. Né? Só tinham dois grupos políticos que eram realmente oposição ao Sérgio Cabral aqui. Um era o pessoal do Garotinho, mas assim, mais por motivos pessoais, porque na verdade o Garotinho lançou o Cabral na política e depois os dois romperam. E era o pessoal do PSOL, mas assim, as denúncias brabas mesmo contra o Sérgio Cabral, quem fazia desde sempre era a galera do PSOL e ninguém dava ouvidos. Não, o Sérgio Cabral é maravilhoso, o PP está funcionando, não sei o quê. E a questão da corrupção, a relação espúria com os empresários, uso de helicópteros daqui para lá o tempo todo, isso aí todo mundo relevava. Praticamente não existia, né? Era coisa de esquerdista, desordeiro, ficar na rua lá protestando contra o Sérgio Cabral. Depois a coisa mudou, né? Aí veio a Lava Jato, né? Aí viram que tentar atingir o governo do PT pegando o Sérgio Cabral era uma boa, e aí foram lá e condenaram o Sérgio Cabral, que realmente todo mundo sabe que é bandido mesmo e tal. Né? E, beleza, foi preso. O que não impediu o Pezão de chegar ao final do mandato dele e tal. Depois foi preso também, mas ali já no finalzinho e tal, mas é, a gente sabe a tragédia aí que o Rio de Janeiro viveu. E parece que as pessoas não aprenderam nada porque continuam votando em políticos com muitas denúncias de irregularidade, né? Porque afinal, o problema não é ser corrupto, o problema é ser de esquerda. As pessoas não querem realmente quem combata a corrupção, querem quem concorde com a ideologia delas. Isso também, eu faço essa crítica pra gente de esquerda também, né? Que preferiu votar no Cabral, porque era menos de direita na visão dela, estava aliado com o Lula ali, do que na Denise Frossard lá atrás. Então, mas assim, o fato concreto é que essa soltura do Sérgio Cabral, ela aconteceu por decisão de uma das turmas do Supremo Tribunal Federal. Né? Nós sabemos o STF, ele tem 11 ministros, o presidente não faz parte de nenhuma das duas turmas, os outros 10 ministros eles se dividem em duas turmas. E essas turmas elas julgam os processos criminais. Essa decisão da soltura do Sérgio Cabral, ela coube a uma turma que é formada por
Gilmar Mendes, Lewandowski, André Mendonça, Cássio Nunes Marques e Fachin. Ou seja, um ministro indicado pelo PSDB, que é o Gilmar, 2 ministros indicados pelo PT e 2 ministros indicados pelo Bolsonaro. O Gilmar foi o desempate aí, ele votou para soltar o Sérgio Cabral. Dos ministros indicados pelo PT, um votou para manter preso e um votou para soltar. E dos ministros indicados pelo Bolsonaro, um votou para manter preso e um votou para soltar. Então não se pode atribuir ao petismo ou ao bolsonarismo a manutenção da prisão ou a soltura do Bolsonaro, porque ficou bem dividido aí. E, juridicamente, se a gente for analisar, né, friamente ali o que fala a lei, a soltura do Sérgio Cabral, ela não foi errada, por mais que ele seja ladrão. Eu vou explicar por quê. Eu não estou defendendo aqui, não estou fazendo apologia da impunidade nem nada do tipo. Eu sou crítico, muito crítico, à demora judicial que a gente tem aqui no Brasil. Até porque eu sou advogado e preciso que, geralmente eu atuo para autores, né? Quem atua para réu já pode pensar o contrário de mim, mas eu que atuo para os autores, geralmente, muito direito do consumidor pela parte autora, por exemplo, então, para mim é interessante, profissionalmente falando, que os processos corram mais rápido. Então eu sou muito crítico da demora dos processos judiciais no Brasil. E, obviamente, na área criminal, né, eu também sou crítico. Acho que os processos demoram muito para serem julgados. E a gente tem um problema histórico aqui que é os mais ricos, aqueles que têm melhores advogados, conseguem que seus advogados recorram mais e mais vezes, aí vai para a terceira instância, vai para a quarta instância, que às vezes é o STF, né? E isso aí fica pendente de julgamento e tal. E os pobres que estão lá pela defensoria, a defensoria geralmente para na segunda instância mesmo, né? Então acaba que fica uma coisa desigual, porque o cara que é rico no Brasil, ele consegue postergar o seu cumprimento de pena ao máximo, né? Até que chega numa idade que ele já está velho mesmo, aí vai cumprir pela metade, tem várias reduções, ou quando já não morreu antes de ser preso. E aí o processo é extinto porque o cara já morreu, né? Então assim, uma justiça que demora muito para prender pessoas, ela acaba sendo uma justiça injusta. Ela não cumpre seu papel. E hoje o processo criminal, principalmente em relação a crimes de colarinho branco e crimes praticados por pessoas ricas, ele demora demais. Eu sou muito crítico disso. E eu sou defensor, inclusive, da tese da prisão após a segunda instância. Eu acho que numa situação normal, assim, né, o Brasil deveria estar previsto em lei que a prisão deveria acontecer após a segunda instância. Foi julgado por um juiz de primeira instância. O tribunal confirmou, você teve o duplo grau de jurisdição, prende. Essa deveria ser a regra. Só que, hoje, na verdade, o que a gente tem um excesso de prisões preventivas, principalmente, né, nos casos dos mais pobres. E assim, a prisão preventiva ela deveria ser a exceção da exceção. Mas o que a gente tem observado na prática é que não é, que a gente está lotado. Houve uma pesquisa aí, pouco tempo atrás, eu já mencionei aqui no canal em outros vídeos, né? 40% dos presos hoje não enfrentaram ainda sequer um julgamento de primeira instância. Isso é uma coisa muito ruim, porque se o cara não foi julgado sequer por um juiz e já está preso, a gente tá tendo... Isso não são minoria. Não são a minoria dos casos. A maioria, são pelo menos assim, 40%. É um número bastante relevante, né? É porque tem alguma coisa errada no nosso sistema judicial. Ao mesmo tempo, a gente tem inúmeros criminosos aí que já foram julgados por duas instâncias e o processo às vezes leva 10 anos para chegar na última instância e transitar em julgado. Isso falando em termos de políticos, é muito complicado, né? A gente vê o Washington Reis aí, até hoje não foi preso por crime ambiental e tal, mas que seja. Mas já era para tá inelegível. Quanto tempo ele conseguiu segurar? Ele cumpriu o mandato, foi eleito prefeito, cumpriu o mandato, se reelegeu, sem que o STF desse a palavra final no caso dele. Foi dar a palavra agora em 2022. Agora finalmente ele está inelegível. Um absurdo, né? Então o caso do Sérgio Cabral vai pela mesma situação. A questão é a seguinte: o processo dele está tramitando. Ele não está. Muita gente está dizendo, mas o Cabral agora vai voltar, o Cabral agora vai se eleger deputado de novo, vai virar senador. Não é por aí.
Cabral está em prisão domiciliar, ele continua inelegível. A questão é que, realmente, assim, se você for ver na letra da lei, a prisão dele excedeu o prazo. Não, ele não pode ficar tanto tempo ali. Como eu teria votado, talvez eu votasse, provavelmente eu votasse para manter ele preso. Pelo tamanho, pela farta materialidade que tem no caso ali. É réu confesso. Tem trocentas provas ali de que ele realmente praticou muitas e muitas corrupções. Não faz sentido devolver esse cara à liberdade. Todo mundo sabe que ele, ao final, tem que ser preso mesmo. Mas, se você for pela letra fria do texto da lei, de fato, ele já está nessa prisão há muito tempo preventivamente e o processo não ainda foi julgado. Acredito que foi julgado já em segunda instância, não estou por dentro, não estou acompanhando, mas pelo que eu li, foi julgado já em segunda instância, não foi confirmado pela terceira instância e, portanto, não transitou em julgado, não finalizou. E é por isso que o STF soltou. Então, assim, tem base jurídica? Tem. Como eu disse, sou defensor da prisão na segunda instância. Que a terceira instância fosse uma instância excepcional, revisional para casos assim aberrantes. Não que fosse a regra para postergar o cumprimento da pena. Mas isso não é o que diz o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz que a prisão é, via de regra, fora nos casos da prisão preventiva, que tem lá seus requisitos, via de regra a prisão é só após o trânsito em julgado. Então, se você discorda da prisão somente com o trânsito em julgado, se você concorda que a prisão deveria ser após a segunda instância, nesse caso o Sérgio Cabral não estaria solto, você tem que fazer pressão sobre o seu deputado federal. Quem você votou para deputado federal? Se elegeu? Se se elegeu, vamos cobrar o que ele tem feito em relação a essa questão. Ele apoia ou ele é contra? São essas coisas que a sociedade tem que se perguntar quando questionada. O Bolsonaro, ele realmente é a favor da prisão em segunda instância? Será? Porque isso pode afetar para ele agora que ele vai deixar de ser presidente. Né? Será que ele vai ser contra uma coisa, vai ser a favor de uma coisa que pode afetar ele próprio no futuro? Então esse tipo de coisa que a gente tem que se perguntar na hora do votar. Depois não adianta dizer que culpar o STF quando, de fato, o Código de Processo Penal, que não foi escrito pelo Lula, não foi votado no governo do Lula, nem do Fernando Henrique, isso aí desde a época da ditadura militar já tínhamos esse Código de Processo Penal com essa previsão. Não adianta a gente querer ficar transferindo responsabilidade, ficar criando teoria da conspiração, dizendo que o STF conlui com o Lula por causa da eleição do Lula, estão querendo livrar o Sérgio Cabral. Vamos ter coerência, vamos observar. Vocês que são bolsonaristas, tenham coerência. Vejam lá. Vocês falam mal do Marcelo Freixo, né? Mas o Freixo estava lutando contra a corrupção do Sérgio Cabral, ele sempre denunciou, sempre lutou. E o Bolsonaro? O Bolsonaro era aliado. Então, vamos ter coerência e vamos fazer justiça aí, dar a César o que é de César, fazer justiça àquilo que realmente é a realidade, quem está do lado de quem, e não ficar criando essas teorias da conspiração que o PT, os ministros do STF vendido ao PT, é que soltaram o Bolsonaro. Isso não faz o menor sentido, é só vocês analisarem aí os ministros que votaram para soltar e para prender, quem indicou eles, né? Então, é isso. Se vocês quiserem aqui assistir mais vídeos meu falando sobre Sérgio Cabral, tem aqui não só sobre Sérgio Cabral, mas também sobre outros corruptos aqui do estado do Rio de Janeiro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima aí.